essa transmissão, então vai começar agora a transmissão, né, do Encontro de Graduação de Filosofia da USP. Então, a nossa colega que viria também, a Júlia, não vai poder comparecer. Não sei se você está sabendo, Leonardo, mas então será só você, Leonardo Silvério, que é orientando do Fabrini, como eu também. Eu vi o seu resumo, muito interessante a pesquisa. Então, eu estou só como mediadora, vou passar a palavra para você. Eu não sei se o pessoal tem acesso ao chat, essas informações assim, mas se não, debatemos nós dois. E você tem, nós temos, a mesa é das 10 ao meio-dia, então nós temos um tempinho, não é obrigatório que fiquemos até o final. Não é obrigatório, porque, como eu disse, tinha outra colega. Mas, então, não se preocupe com restrições de tempo, muito enxuta a apresentação, não precisa ser. Vai com tranquilidade, tá bom, Leonardo? Tá então, eu só pediria para você começar falando o nome da sua pesquisa, o que consta no resumo, para quem quiser acompanhar de repente, tá bom? Obrigada. Passo a palavra para você. Vou desligar aqui. Obrigado, Luana. Bom dia para todo mundo. É muito bom poder apresentar aqui de novo minha pesquisa, né? Agora já quase encerrando ela. E a minha pesquisa ela tem como título Mito e Culpa da leitura de Walter Benjamin sobre as afinidades eletivas do Goethe. E aí, ótimo. Aí eu fiz uns slidezinhos para poder acompanhar. E, bom, eu sou orientando do professor Ricardo Fabrini, né? Eu sou da USP, estou no 4º ano de filosofia. E eu dou como subtítulo também para a pesquisa Continuidade e Ruptura da Violência Mítica na História. Eu acho que esse subtítulo ajuda um pouco a guiar um pouco o meu interesse na pesquisa, né? Porque ela surgiu mais com interesse meu a partir da relação, um interesse, né? A partir da relação entre superstições e política. E aí eu vi que no Benjamin, a partir do Goethe, ele estuda essas estruturas, né? De uma maneira bastante histórica. Ele visa entender justamente essa continuidade dos mitos, a estrutura dos mitos, e a possibilidade de romper com eles. Então, esse é mais ou menos o meu enfoque até agora, né? Estudar o caminho feito pelo Benjamin, que ele fez para estudar os mitos, e a linguagem simbólica que tem por trás dessa estrutura e como que ela aparece na novela As Afinidades Eletivas, né? E como que as considerações do Benjamin têm desdobramentos políticos disso, né, que estão presentes tanto na obra dele como um todo, seja em textos da época ali da década de 20, seja nos últimos textos, né, dali do final da década de 30, 1940. Aí, bom, para começar, eu queria apresentar um resumo, assim, bem rápido, bem breve, da novela As Afinidades Eletivas, né, que, bom, é uma novela publicada em 1809, comecinho do século XIX, escrita por Goethe e que trata da vida de Edward e Charlotte, que é um casal da pequena aristocracia alemã que mora em uma idílica propriedade rural, né, e que está experienciando a decadência do casamento. O casamento deles está em ruínas, está em crise. E aí o plano deles para tentar salvar esse casamento é convidar 2 pessoas para passarem alguns dias em sua propriedade. O primeiro delas é a Ottilie, que é sobrinha, mas também filha adotiva de Charlotte, e o capitão, que é um amigo de Edward. E aí ele realmente não possui um nome, é só capitão, né? O nome dele é a sua função. E aí, bem, o que acontece é que o plano deles começa a mostrar suas falhas quando eles percebem que, na verdade, o Edward se aproximou mais da Ottilie e a Charlotte se aproximou mais do capitão, né? Não era bem isso que eles estavam esperando, tem esse cruzamento de casais. E aí, para os personagens, esse evento se deu graças ao fenômeno que dá nome ao livro, afinidades eletivas, que é um termo da química, né, pelo menos da época, que é uma espécie de atração e identificação espiritual entre 2 elementos ou mais, né? Então a gente nota, assim, e os personagens também notam, eles falam, deixam isso bem claro, de que teve esse transporte, né, do âmbito natural, químico, para o âmbito social. É assim que eles tentam interpretar a situação.
E aí isso explicaria, justificaria, né, o entrecruzamento que aproximou a Charlotte do capitão e o Edward da Ottilie. E aí as personagens, né, elas imaginam ter toda a situação sob controle, porque elas se julgam racionais, né, estão ali nessa passagem pós-iluminismo e tal. E aí elas imaginam que tem toda a situação sob controle, porque elas são racionais e seriam como cientistas, como se fossem químicos, que conseguem arbitrariamente colocar elementos em relação, né, e que supostamente poderiam também desfazer essa relação quando bem quisessem. Só que o que a gente vê em seguida é o desenvolvimento, né, dessas novas relações que acabam perdendo o controle das personagens e aceleram o processo de decadência, de crise do casamento do Edward com a Charlotte. E aí eles começam a pensar em divórcio. Só que eles nunca executam isso, nunca explicitam isso, por causa dos costumes da época, né, que condenavam o divórcio. E aí a gente tem uma outra personagem, que é o Mitla, né, que do alemão significa justamente meio, só que é meio no sentido de meio para um fim, um instrumento, uma ferramenta, né? E aí, enfim, de novo, mais um personagem que o nome dele é sua própria função, então ele tem a função de mediador do casal. Ele é o meio ali entre o casal, ele é a voz moral da sociedade que fica reafirmando constantemente o quanto que a instituição moral do casamento tem que se manter. Né? E aí esse desenvolvimento entre os novos casais vai se desenvolvendo, vai crescendo um amor e tal, e cada vez mais a gente tem essa transgressão das leis institucionais, né, do casamento. Só que eles nunca enunciam uma palavra sobre divórcio, né? Mesmo que todos tenham consciência de que isso devia ser discutido urgentemente, né? Então eles nunca avançam nisso, mas todos estão pensando nisso. E o que acontece depois é trágico, assim. A Charlotte engravida do Edward, que uma noite, assim, eles tentam se reconciliar, e aí o filho recém-nascido desse casal, o Otto, morre por acidente quando ele está passeando com a Ottilie no rio. Eles estão passeando no barco, o barquinho vira, o bebê vai embora e a Ottilie consegue sobreviver. E alguns veem a morte, né, desse bebê, desse inocente, como uma espécie de sacrifício necessário para a expiação da culpa que todos ali carregam, né? Só que isso não é suficiente. A Ottilie, ela se culpa muito, assim, pela morte da criança e acaba se afastando do Edward, porque ela se sente totalmente responsável pela desestabilização do casamento, né, da Charlotte com o Edward. E aí a Ottilie, ela se mantém num estado fixo de luto e melancolia. E aí ela morre de inanição após fazer um voto monástico, né? Ela para de falar, para de comer, o corpo definha e morre. E aí o que resta, então, é o corpo dela como um mártir, né, que realiza milagres àqueles que tocam seu cadáver. Mas ainda assim, a culpa dos que continuaram vivos não é expiada, né? Então o que a gente tem no fim da novela é uma espécie de tragédia sem solução por causa de um crime do casal principal, crime esse que exige um castigo e acarreta na morte de dois inocentes, o Otto e a Ottilie. E aí, quando o Benjamin começa a trabalhar com a novela, inicialmente no ensaio, deixa eu ver certinho aqui. Bom, o ensaio ele foi escrito entre 1919 e 1922, né? E aí eu vou retomar isso depois, essa data que é importante. E aí ele começa o ensaio trabalhando a distinção entre um comentário da obra e uma crítica da obra. E aí, quando a gente está falando de comentário, a gente está falando do teor material da obra. A gente está falando das condições materiais, condições históricas e determinadas que suscitaram, que permitiram que a obra surgisse, né? Por outro lado, quando a gente está falando de crítica, a gente está falando do teor de verdade da obra. A gente está falando do caráter transcendente, né, que vai para além do período histórico determinado daquela obra. Então, a tarefa do crítico, segundo Benjamin, seria trabalhar essa dialética existente entre esses dois teores, né? Partir do comentário e ir para a crítica, e da crítica voltar para o comentário também, porque as condições materiais históricas são fundamentais, mas não são suficientes, né? E aí, um pequeno desvio, o que é interessante é que um ano antes do ensaio sobre as afinidades eletivas, em 1918,
o Benjamin estava entregando a tese de doutorado dele, que é o conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Lá nessa tese, a gente tem o germe da noção de crítica, né, que é desenvolvida ao longo do século XX, da década de 20. O Benjamin vai trabalhando esse conceito de crítica ao longo dessa década. E lá nessa tese, ele está se baseando muito no conceito de crítica dos primeiros românticos, né, que aí seria o Friedrich Schlegel e o Novalis. E aí eu estou trazendo esse texto da tese de doutorado porque funciona como um pressuposto, né, para o ensaio sobre a novela do Goethe. Uma vez que na tese, o Benjamin está apresentando para a gente a base do pensamento sobre a obra de arte. E aí, em resumo, né, para o Benjamin, a arte é um médium de reflexão. O termo médium é um outro termo em alemão que significa meio também, né? Só que não mais meio como um instrumento, meio para um fim, mas sim meio no sentido de um campo, de um espaço, tal como a gente fala meio ambiente, meio social, enfim. Então é um campo no qual a obra de arte se expressa. Nesse processo de refletir sobre a obra de arte, a gente conhece o objeto artístico, o objeto se autoconhece, né, porque ele reflete sobre si mesmo numa rede infinita de reflexões, e isso, nos termos do Novalis, seria romantizar, né, que aí não naquela concepção de senso comum, mas é romantizar no sentido de dar aparência de infinito ao que é finito. E aí parece que é esse procedimento que o Benjamin conserva na dialética, né, de quando ele fala de teor material e teor de verdade. Essa coisa entre o que é finito e o que é infinito. Então a crítica aqui vai ter um papel fundamental nesse processo de reflexão, porque diferente do desenvolvimento do conceito moderno de crítica, que tem um destaque para o caráter negativo, né, que foi bastante desenvolvido por autores como Hegel, esses primeiros românticos estão desenvolvendo um conceito de crítica positivo, né, que traz consigo não a intenção de, ou é menos a intenção de julgar a obra, e mais a intenção de contribuir com ela, desdobrando o princípio vital que mantém a obra viva. E aí, depois disso, Benjamin vai chamar de teor de verdade. Se desdobra através do teor material, né? Então, quando a gente fala de, não, você está sendo muito crítico, tem que fazer uma crítica construtiva, essa crítica construtiva é nesse sentido de crítica positiva que os românticos estavam pensando, assim. Então, nesse sentido, toda obra, esses primeiros românticos, é incompleta, porque ela está sempre aspirando à infinitude, ela sempre consegue se desdobrar mais, né? E nesse processo, a obra ela precisa da crítica, porque é a crítica que atualiza, é a crítica que intensifica, é a crítica que potencializa o que o objeto já tem em si mesmo, né? Um crítico aqui, diz o Novalis, é um leitor verdadeiro. E aí o Benjamin traz também que o crítico é um autor ampliado. Esse é o posicionamento que eu entendo que o Benjamin tem em relação às afinidades letivas. Ele é um autor ampliado das afinidades letivas, porque ele não está fazendo apenas um comentário da novela. Ele não está só pensando as condições materiais na qual a obra surgiu e pensando fixamente ali, naquele passado. Ele está pensando, enquanto Walter Benjamin, no período do Entre-Guerras, né, que está lendo as afinidades letivas nesse período, e enquanto ele lê a obra, ele também está, enquanto ele está conhecendo a obra, ele também está se conhecendo nesse tempo, né? Então, esse é o sentido da obra de arte quanto médium de reflexão. A gente parte de uma obra de arte, pensa tanto a obra quanto o nosso próprio tempo. E isso poderia partir de qualquer ponto, de qualquer objeto artístico. Então, ser um autor ampliado de as afinidades eletivas é conhecer a obra e conhecer o próprio tempo que se lê a obra. Por isso que não é por acaso que os conceitos de mito e culpa se destacam tanto na crítica do Benjamin, porque essa é a contribuição dele, essa é a atualização dele para explicitar o teor de verdade das afinidades eletivas. E aí, até hoje, eu lendo o ensaio do Benjamin, nessa minha interpretação, vai acabar tendo uma atualização dessa estrutura, desse teor de verdade da obra, né? Tanto das afinidades letivas quanto do próprio texto do Benjamin, né? Então, a gente vê que tem essa dialética entre
a fonte material, né, o teor material, e o teor de verdade. É isso que o crítico tem que captar. Só com essa destruição, assim, as condições materiais vão se desfazendo. É a partir dessa destruição das fontes materiais que a verdade da obra iria se manifestar. E é isso que o crítico tem que captar. Essa dialética, assim, entre conteúdo e forma, né? Então, é um jogo entre o efêmero do comentário e o eterno da crítica. É assim que o Benjamin está lendo essa novela, buscando entender o que há de continuidade histórica dos mitos e onde que há a possibilidade de romper com eles para fazer irromper o novo na história. Então, agora, entrando propriamente nos dois conceitos, né, mito e culpa, a gente tem que entender que a estrutura dos mitos ela só é visível na sua decadência, na sua ruína. É só quando as forças míticas estão em crise é que elas se evidenciam. Então, o interessante é a gente perceber que essas forças míticas estão presentes ainda no auge do iluminismo. A gente aprende, né, que a filosofia nasce com a supressão dos mitos, mas Benjamin está evidenciando aqui, através da novela, que, na verdade, a razão ou logos, que se considerava vencedora, ainda é muito submissa à força dos sentimentos. E aí, o que ele vê ali na novela é que, justamente, na instituição do casamento, que seria um dos pontos do auge do iluminismo, da racionalidade, ainda assim ele está em crise e essa crise evidencia essas forças míticas. Então, essa aparente razão esclarecida dos personagens vai perdendo seu véu ao longo da obra. E aí, como diz Benjamin, eu vou citar aqui, abre aspas, elas, as personagens, né, porém, submetem-se no auge de sua formação cultural a forças que essa formação considera dominadas, por mais que a cada vez se mostre mais impotente para subjugá-las. Fecha aspas. Então, as personagens, né, o Edward e a Charlotte, que pareciam expressar o caráter culto e alto, né, da aristocracia da época do Goethe, eles se rendem à instabilidade, do medo e da esperança, se submetendo a forças supersticiosas do mediador, do Mittler, né? Que o papel dele se assemelha de um sacerdote, né? Que se faz meio, se faz instrumento, né? Daí, de novo, a referência ao próprio nome do Mittler, que é meio instrumento. Ele se faz um sacerdote que submete as personagens às forças míticas que surgem com as ruínas do casamento. Então, isso é um pouco de como que as forças míticas aparecem, né? Só que a gente tem que entender um pouco de como que funciona a estrutura simbólica por trás disso. Aí, deixa eu passar o próximo aqui. Acho que eu continuo nesse. Bom, na linguagem simbólica, o que a gente tem é uma relação entre o todo e as partes, ou do universal com o particular. O diferencial do simbólico é que ele tenta começar do particular para intuir a totalidade. Então, essa passagem de um pedaço para o todo é quase imediata, quase não há meios que sustentem essa passagem, é muito direta. Né? E aí o simbólico ele se utiliza da parcialidade para tentar alcançar o universal, ou seja, ele utiliza símbolos, signos, traços, rastros, manchas, todo esse aparato visual, linguístico, enfim, para tentar partir de um momento para chegar na totalidade. Essa estrutura é a mesma utilizada pelos sujeitos que sustentam superstições ao longo da história. Oráculos, clérigos, cartomantes, quiromantes, astrólogos, tarólogos, hoje em dia coaches, né? Etc. Então, são figuras que sempre se utilizam de signos para tentar compreender o todo. E aí o Benjamin ele apresenta esse movimento num outro ensaio dele, chamado Destino e Caráter, de 1919. Aí aqui o ponto que eu falei que era importante as datas. As Afinidades Eletivas é um ensaio que começou a ser escrito em 1919 e foi encerrado em 1922. Nesse período que Benjamin estava escrevendo esse ensaio sobre as afinidades eletivas, ele escreveu outros 2 ensaios que complementam, né, esse desenvolvimento, esse pensamento dele. Um deles é o Destino e Caráter, 1919, e o outro texto é Para a Crítica da Violência, 1921. Aí, bom, parênteses fechado. No ensaio Destino e Caráter, o Benjamin mostra bem como que essas figuras supersticiosas
partem de um traço do caráter do sujeito para determinar o seu destino, sua sina, né, sua culpa. Então, é o que a gente pensa hoje com a astrologia, né? Você tem o signo de Aquário, logo você vai ter esse destino. Você é frio, você é isso, você é aquilo, né? Você tem uma deficiência, é esse traço que vai definir você o resto por toda a sua vida. Toda essa essência vai te preceder. Primeiro você vai ser conhecido por esse traço, e é isso é assim que você vai ser lido ao longo da sua vida, né? Se você é mulher, se você é negro, etc., tudo isso te precede. Esse traço, esse único traço, essa única particularidade que vai tentar resumir o todo da sua vida. Então é até interessante te lembrar aqui que a palavra mito vem do grego, né, e vai significar justamente narrativa, né, que vai ser entendido como uma narração do destino. Tal como tem lá as grandes epopeias narradas em poemas, né, da Odisseia e tal. A gente sabe tudo desde o começo, os nomes já indicam o destino das personagens, enfim. E aí, a partir disso, a gente começa a entender já o conceito de culpa, porque a culpa ela vai surgir como um resultado da transgressão dos limites estabelecidos pelo mito. Então, né, acho que para ser mais claro, a culpa ela vai surgir como esse excedente, como esse transbordar, como essa transgressão dos limites previamente impostos. Então, bom, se você é de Aquário, você tem que ser frio, você não pode agir fora disso. Ou então, se você é mulher, tem uma narrativa de que, bom, você deve agir dessa e dessa maneira. Se você agir fora disso, bom, você mereceu, foi escolha sua, né? Se você é negro, espera-se que você haja de determinada maneira. Se você age fora disso, você é um culpado, você tem que ser castigado. A norma não era essa, a narração do seu destino não era essa. Esperava-se outra coisa de você. E aí, no contexto da novela, né, isso fica bem claro quando a gente pensa que o divórcio é essa transgressão dos limites impostos pela institucionalidade. O casamento ele é visto como sagrado e não pode ser profanado. E aí, para garantir essa centralidade da lei, né, da ordem, a gente tem o mediador, o Mittler, né? É ele que vai ficar sempre tentando garantir que o casal não transgrida as leis. É ele que circunscreve um destino que foi estabelecido quando Edward e Charlotte se casaram. Então, se houver uma transgressão das leis matrimoniais, então tem que haver como desdobramento necessário a definição dos culpados, punições e uma possibilidade de redenção através dessas punições, né? Então, o que a gente vê aqui, que fica aparecendo, é que as personagens têm uma liberdade de transgredirem ou não essas leis, né? E é aqui que Benjamin vai distinguir entre escolha e decisão. Aqui, as personagens, na verdade, não conseguem decidir sobre nada, elas só podem escolher. A escolha ela é feita num campo delimitado com opções pré-determinadas, enquanto que a decisão ela não trabalha com limites, né? Ela possui essa liberdade moral de ação. Sendo assim, se é dada para as personagens a escolha de transgredirem ou não as leis, na verdade não tem qualquer liberdade, né? A gente tem uma conjunção exclusiva. Ou o casal se submete às leis, ou eles vão ser punidos por essas mesmas leis. Parece que não tem saída, né? Parece que está tudo predeterminado. E aí parece que a Ottilie, ela percebe esse jogo, né? Ela tenta fugir desse jogo, só que ela não consegue, porque tudo parece predeterminado. Então ela escolhe não escolher. Só que essa não escolha já é uma escolha, né? E aí essa hesitação dela em escolher algo, a partir do que já está dado, essa hesitação dela lembra a gente as cenas do Hamlet, do Shakespeare, né? É uma associação que o Benjamin faz anos depois na origem do drama barroco alemão. E nos leva até, por exemplo, a tragédia do Édipo Rei, né, de Sófocles, que é mais clássico, assim. E aí eu acho que vale até a pena a gente usar o Édipo Rei como exemplo, que mostra como que isso é histórico, né, como que os conceitos de mito e culpa são históricos. Não é algo que o Benjamin está tirando só das afinidades eletivas.
Porque como a gente viu lá atrás, a obra de arte é um médium de reflexão. Podia partir de qualquer outro objeto artístico para conseguir refletir, para conseguir pensar. E aí, enfim, a partir das afinidades letivas que o Benjamin mostra isso, mas ele poderia ter partido de alguma tragédia grega, né? Que acho que é muito mais explícito a ação dos mitos lá e tal. Mas eu acho que ele apontar isso nas afinidades letivas mostra como que há essa continuidade, né? E aí, enfim, acho que na tragédia do Édipo, né? Aí é brevíssimo resumo. O Édipo, ele nasce com o destino de matar o próprio pai e desposar a própria mãe. A resolução dessa culpa que o Édipo carrega só é solucionada na outra peça, né? Édipo em Colono, na qual ele se exila de Tebas e morre para se reconciliar com os deuses. Os mesmos deuses que impuseram esse destino culposo nele, né? E que depois de todos os ocorridos exigem a morte do culpado para transformar o corpo dele num mártir, né? Que traz o bem-estar para aqueles que moram próximos da região na qual ele morreu. Muito similar ao que acontece com a Otile no final da novela. Então é um ótimo exemplo para destacar como que nas afinidades eletivas, só por existirem sob o direito, sob a lei, as pessoas, as personagens já nascem culpadas, né? Independente do que Édipo ou Otile fizessem, eles já seriam culpados, já nasceram culpados. E essa é a mesma culpa que é passada para as próximas gerações. No caso do Édipo, a culpa é passada para Antígona, né, filha dele, tem até a peça também. E no caso de Otile, a culpa recai sobre Otto, o filho de Edward e Charlotte. E aí tem uma citação muito boa do Benjamin que condensa tudo isso, né? Que ele diz, abre aspas, destino é o conjunto de relações que inscrevem o vivente no horizonte da culpa. Fecha aspas. Então a gente percebe que tudo que é feito ou não feito, né, contribui para a convergência do indivíduo com uma narrativa predeterminada. Tanto Altile, tanto o Édipo quanto a Altile, né, são crianças que nasceram num destino circunscrito, imbuídos de uma culpa que só pode ser redimida com os deuses através da morte, né? E aí o resultado do Édipo também é bastante trágico. E aí, para ir encerrando aqui, me direcionando para o encerramento, eu queria trazer um pouco assim da filosofia da história do Benjamin, que acho que amarra bem as pontas. Essa filosofia da história não é explorada no ensaio, mas dá para dizer que ela está ali como semente, né? Está ali o germe crítico dela, que vai alcançar o seu ápice lá no último texto do Benjamin, as teses, né, sobre o conceito de história, 1940, quase 20 anos depois desse ensaio sobre as afinidades eletivas. E aí o que está em foco ao longo de toda a obra do Benjamin é a crítica à noção de progresso. Desde a tese de doutorado e até ensaios anteriores, ele critica essa noção de progresso, que é entendida como um tempo linear, homogêneo e vazio, que é como se a gente fosse acumulando coisas, preenchendo esse tempo vazio. Quanto mais coisas a gente acumulasse, mais a gente se desenvolveria, né? E aí o autor, o filósofo, ele é totalmente contra esse conceito de história, porque ele vê nisso a legitimação de toda e qualquer catástrofe. Bom, independente do que aconteça, estamos acumulando. Quanto mais a gente acumula, mais a gente está se desenvolvendo. Então, tudo vale em nome do progresso. E aí, para o Benjamin, essa noção de história progressista, né, é a que conserva os mitos. E aí ele vai ver todo o progresso, enfim, o progresso, por mais bárbaro que seja, acaba sendo visto como necessário. Não, tudo bem que o bebê tenha morrido, foi necessário para expiar a culpa de todos nós, né? Então é essa concepção que legitimaria a morte do Otto, a morte da Otile, a morte do Édipo, enfim, todos que nasceram inocentes assim, mas que sofreram com esse destino trágico, né? E aí, encerrando aqui, o Benjamin diz ele tem o ensaio para a crítica da violência, né? Eu vou encerrar com isso, que ele aponta essa correspondência entre destino, culpa e direito. A estrutura legislativa, assim, né, nossos fundamentos do direito e tal,
são basicamente os mesmos. É assim que os mitos se mantêm na história, através dessa concepção de direito, de leis, né, que vão construir narrativas a partir de particularidades e definir destinos para as pessoas. Daí que o Benjamin usa essa citação, né, daí que ele diz isso, abre aspas. O direito não condena ao castigo, mas à culpa, fecha aspas. Condena a esse estigma, a essa essencialização, né? O juiz, que também pode ser visto como um mediador, ele vai ter algumas partes da história da pessoa, algumas provas, né? E a partir disso ele tem que julgar a pessoa. A partir disso ele tem que reconstruir uma narrativa que mostre que essa pessoa é culpada. Ele não sabe como essa pessoa é no dia a dia, ele não conhece a pessoa enquanto familiar, enquanto colega, enquanto profissional. Ele conhece algumas provas e a partir disso ele tem que mostrar ou não mostrar que o sujeito é culpado. Então, enfim, se até hoje a gente ainda mantém essas estruturas assim através dos séculos, né, a gente ainda acaba conservando o potencial violento que essas estruturas trazem consigo. Então, aí a partir daqui a gente teria que trazer um debate sobre o direito, né, o fundamento do direito, sobre justiça e tal, e os usos políticos da violência, né, em suas mais diversas manifestações humanas. Que é aí que os ensaios para a crítica da violência de 1921 e as teses de 1940 teriam maior centralidade, né, mas aí já vai escapando mais da estética, aí a gente vê como que o desdobramento político vai sendo muito mais forte. Então, enfim, eu espero que eu tenha conseguido esboçar aqui um pouco esses limiares, né, entre estética e política, e como que essa atualidade histórica, assim, desses conceitos nos alcançam até nosso cotidiano. Então, agradeço aqui a atenção de todo mundo. Muito obrigado. Excelente, Leonardo. Gostei. Desculpa, tá dando para ouvir, né? É sempre aquela pergunta. Leonardo Silvério, excelente a sua exposição. Podemos partir para um debate. Eu não sei se as perguntas vão vir por aqui ou não tem perguntas, mas eu tenho perguntas, vamos discutindo mais proposições do que perguntas, porque eu acho que a exposição foi muito clara, então não são perguntas sobre o que você disse, como se não fosse possível ter entendido. Foi muito didático, no bom sentido, e os slides sempre ajudam, hoje com a informática, assim, com essa distância, né, que se manteve. Mas, então, eu queria perguntar... primeiro, essa coisa do destino no Benjamin, né? Mas não são perguntas para serem necessariamente respondidas. A gente vai debatendo, assim, não é para te pôr em xeque, jamais. É só para propor um papo, vamos dizer assim. Então, eu pensei aqui nesse conceito do destino do Benjamin, e ele me parece muito, então... sem uma dialética de projeto, por exemplo, como a gente teria no Sartre, alguma coisa mais de liberdade mesmo. O destino ainda que alguma liberdade de escolha seja possível, tem uma sina, né, assim, delimitada previamente. Eu gostei dessa explicação a partir das afinidades eletivas, porque assim, então você disse muito bem que a personagem, ela hesita, ela escolhe não escolher, ela faz uma escolha, mas não é uma escolha de liberdade, porque tem um destino na narrativa das afinidades eletivas. E então me parece que esse destino e essa liberdade são, de certa forma, incompatíveis, porque é uma liberdade de escolha, mas já com... muito pontual, né? Eu decido isso, mas já está todo o destino delimitado previamente. Agora, me parece que, então, o que a gente pensa mais em termos do que seria uma escolha livre, seria uma noção de projeto. Então, eu estou diferenciando como que poderíamos pensar essa escolha
então não é uma escolha bem livre, vamos dizer assim, ela tem uma circunstância muito clara que delimita, inclusive porque se não cabe no limite esse transbordamento fora da regra, já é alvo da culpa, da objeto da punição. Então, pensando assim, os personagens ali das afinidades eletivas, eles não estão em projeto, né? Eles estão no campo do destino, como você falou. E é interessante porque aqui na filosofia contemporânea, por exemplo, como eu estava falando, eu não sei se eu mencionei o Sartre, a liberdade parece muito mais o campo de responsabilização do sujeito pela liberdade e não pelo destino pré-determinado. Não sei se eu me fiz clara. Quer dizer, a liberdade engendra a responsabilidade num projeto. Então, cujo fim, o desfecho, é imprevisível. Ele vai se delineando como um caminho aberto. Agora, o destino, ele tem um desfecho previsível. De certa maneira, se for um cartomante, um vidente, ele já poderia dizer lá esse destino que é certo. Então, são escolhas que não estão propriamente no campo de uma liberdade total, vamos dizer assim. Claro que liberdade total não existe, mas são escolhas muito pontuais que, no final das contas, não mudariam esse desfecho. Então, pensar um pouco por aí, assim, essa questão da liberdade é muito interessante, né? Na filosofia contemporânea, na estética também. Então, essa é a primeira coisa que eu pensei em diferenciar, projeto e destino, como dois elementos antagônicos aí na filosofia contemporânea. Aí depois eu vou passar para você comentar, porque eu não quero ficar só falando, mas só uma outra coisa que eu pensei, o quanto você tem familiaridade com os outros colegas do Benjamin da Escola de Frankfurt, que seria também interessante, lógico que não é o escopo, mas comentar brevemente algumas coisas. Então, por exemplo, esse Mittler do personagem, né, ali das afinidades eletivas, me parece que ele faz uma mediação para que conduza à norma, como você disse. E aí, me parece o seguinte, então, que como um pouco, no Eclipse da Razão, do Horkheimer, aparece a questão da razão, que é uma razão de adequação entre meios e fins. E essa essa razão de adequação de meios e fins constitui uma normatividade, ela própria, que digamos assim, vamos dar um exemplo, porque está ficando muito abstrato. Então, assim, eu quero saber qual é o jeito mais fácil de tal lugar a tal lugar. Tem uma lógica de meios e fins que opera e tem uma resposta certa para essa pergunta, que é a norma. É o jeito mais fácil, essa resposta certa é como uma norma. Uhum. E essa normatividade hegemônica de adaptação me parece muito próxima do que o papel do Mittler, porque o Mittler é a norma. E aí, pensando, então, quer dizer que essa razão de meios e fins, poderíamos extrapolar e dizer que o Mittler, ele não é só o personagem que faz a intermediação ali como um regulador do casamento, mas ele poderia ser um representante também da modernidade, de sentido mais amplo, de uma coisa como a norma de adequação de toda uma época, como você falou, mas não só do regramento do casamento, como se fosse assim, por que esse cara acha que é tão importante, vamos dizer assim, né, o casamento? Não é o casamento, é uma normatividade completa, como se fosse uma razão de meio e fim, de forma mais ampla do que simplesmente uma questão moralista ou moral ainda, né? Moralista ou moral de vedação ao divórcio, né? Então, por isso que então o romance, como você falou, ganha um interesse muito grande, porque ele extrapola a questão do casamento, que é uma questão burguesa, ali uma questão datada, vamos dizer, porque hoje, por exemplo, o divórcio não tem esse tabu, mas ela tem uma normatividade social ampla que mostra um contexto muito interessante. Como você falou, do médium da obra de arte, que reflete toda
um contexto histórico de forma ampla, por isso que eu acho que ganha interesse. E isso que você falou de estar nos limiares entre a estética e a política, tem a ver com a própria obra do Goethe, de ser um romance, mas que extrapola uma questão que seja só de interesse do campo das relações particulares entre as personagens, ou que seja um romance de costumes, ou que seja uma vedação ao divórcio. Ele ganha um interesse amplo, social mesmo, né? E aí a última coisa, prometo que eu vou dizer, é que a questão do mito e da razão me parece também muito presente na dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, porque, então, ali eles estão pensando já a razão em sentido mais amplo do que simplesmente essa razão operante entre meios e fins. Seria uma razão em sentido, o esclarecimento, né? Seria a razão no sentido do esclarecimento. Então, esse mito e essa razão, eles se intercambiam, né? E é como se a gente perdesse a razão para o mito. E assim como na Grécia Antiga, o mito deu lugar à razão no surgimento da filosofia. Então, dito tudo isso, comente como você quiser, são opiniões para que a gente avance o debate, claro, mas a sua apresentação, mas isso a partir da sua apresentação, que foi muito assim fértil para diversas reflexões. Então, eu não sei se eu devo abrir o YouTube para ver se surgem questões ou como é que é, mas se não, você já comenta, eu abro o YouTube enquanto isso, é que eu nunca transmiti assim a mesa, né? Então, vamos lá. Vamos comentando, e se a Bianca, ainda não temos que... Perfeito, Bianca, muito obrigada. Então, vamos lá, Leonardo. Como você quiser comentar, o que você quiser, ainda de comentários de que, de repente, você queria falar e ficou faltando alguma coisa, tá bom? Sinta-se livre. Tá ótimo. Obrigado, Luana. Nossa, realmente é bastante coisa, assim. E era até uma dificuldade que eu tenho, assim, para conseguir expor esse trabalho, porque é isso, como o próprio Benjamin trabalha na tese, são reflexões infinitas, né, a partir disso. Então, é difícil conseguir fazer um recorte bom para conseguir apresentar. Mas acho que eu vou caminhando um pouco entre a segunda, a terceira, a primeira pergunta, assim. Eu queria começar com um trecho das Afinidades Eletivas, que é uma fala do Mittler, que ele sintetiza totalmente assim essa problemática de como que ele mesmo é um instrumento, uma voz moral assim de toda a sociedade. Que ele diz, abre aspas, aquele que agride o matrimônio pela palavra ou pela ação solapa o esteio de toda a sociedade moral. O casamento é o fundamento e o ápice de toda a cultura. Ele é necessariamente indissolúvel. Não existe motivo duradouro para que alguém se separe. A condição humana baseia-se a tal ponto nos sofrimentos e na alegria que não é possível aquilatar a quantas ainda a dívida de um cônjuge em relação ao outro. Trata-se de uma dívida infinita que só a eternidade pode resgatar. Então, só nesse pequeno trechinho, ele fala tudo, assim, todo o material que a gente precisaria para desenvolver aqui, né? De como que é muito mais do que só a questão do casamento. Daí, entender também o período histórico ali, né? A questão da aristocracia, burguesia e tal, toda essa coisa. Mas ver que vai muito além. Tudo que ele está trazendo aqui, eu acho que ele funciona bem como um ideólogo, assim, né? Não necessariamente é o produtor da ideologia, mas ele vai reproduzindo isso de maneira muito simples, muito cotidiana, né? Então, a questão de, olha, essa ideia é o fundamento da cultura, é o fundamento do nosso dia a dia, ela é eterna, ou seja, ela está fora da história, ela sempre existiu, né? Independente da ação dos seres humanos, enfim. Então, isso que é interessante. E aí, muito do que eu fui tentando desenvolver dessa relação entre razão e mito veio da dialética do esclarecimento mesmo. Os ensaios ali do Adorno e do Horkheimer. Que é ali que eu acho que eles leram Benjamin, né? Então eles sabiam dessa crítica aos mitos, mas eu acho que ali eles explicitam bem
como que a própria razão se torna um mito, né? Ali eles mostram bem, eles escolhem um elemento fundamental assim, para mostrar, para evidenciar mais, eu acho, o que o Benjamin estava tentando dizer também. E aí o meu contato é pouco, assim, até com eles. Eu vou pegando muito mais alguns ensaios do Adorno, tentando ver como que ele vai dialogando, assim, com o Benjamin. E aí eu vejo o Adorno, às vezes, mais como esse comentador. Ele pegava muito essa parte histórica, assim. Ele pensava muito o próprio tempo, mas parecia que ele não ia muito além. Então, ele pensava o kit, pensava a questão do rádio, toda a indústria cultural, mas era muito o tempo dele ali. Enquanto que é até curioso que a gente vai conversando sobre Benjamin, que viveu muito pouco, né? Mas que até hoje os textos dele, que às vezes um pouco mais abstratos, mas funcionam até hoje, né? Enquanto que às vezes parece que o Adorno fica um pouco mais datado. Mas aí com o Adorno é um pouco isso. Eu tento pegar essas críticas dele, também a racionalização, a racionalidade, né? Junto, que é elemento fundamental ali para todo esse modo de produção capitalista a partir do século XX. Mas eu pego bastante também do Lukács, né, outro contemporâneo que tinha bastante diálogo teórico com Benjamin, assim. E aí é até curioso que o período ali que ele estava escrevendo um ensaio sobre as afinidades eletivas é quando o Lukács publica o História e Consciência de Classe. Aí o Benjamin lê e se aproxima muito mais, se torna muito mais materialista, né, a partir desse texto, assim. E aí eu acho que é a partir daí que o Benjamin tenta se aproximar mais da política, né? Acho que antes ele tinha uma certa aversão a discutir política, ele participou de movimento estudantil e tudo, que esse movimento estudantil acabou se direcionando como uma base de apoio ao Hitler, né? Então ele começou a teve um receio assim, mas acho que aí nessa década de 20 ele teve que se engajar, né, usando os termos do Sartre, assim, ele teve que tomar um posicionamento ético, assim. E daí que vai meio que escapando um pouco, não é nem escapando, mas acho que dialogando cada vez mais com a política e outros campos, né? Acho que até se mantendo fiel ao texto do Lukács sobre o que é marxismo ortodoxo, o Lukács diz, bom, a questão é o método que se direciona pela totalidade. Isso que é ser marxista ortodoxo. E eu acho que é isso que eu fico tentando pontuar aqui. Ó, o Benjamin já estava pensando nisso. Ele está sempre tentando evitar essa racionalidade calculável, burocrática, que separa as instâncias sociais, as instâncias da vida, né? E essa era a grande preocupação desses pensadores como o século XX, a vida, o sentido da vida, que parecia que estava se perdendo, e de fato estava, todas as instâncias da vida estavam separadas, não se dialogavam, né? E aí eu vejo que o Benjamin está tentando reaproximar tudo isso. Daí que a gente não consegue falar da estética do Benjamin sem falar da política, sem falar da parte teológica, e por aí vai. E aí eu acho que é um pouco isso que vai escapando assim a estética, ela vai a gente vai se desenvolvendo ali nos debates da estética no Benjamin, mas sempre vai parando na política. E aí essa necessidade no final ali da apresentação da minha pesquisa de a gente tem que discutir mais um dos textos que é a Paracrítica da Violência, que ali eu acho que ele vai mostrando bem essa relação, essa ponte entre estética e política, porque ele vai mostrando que essa base sobre a arte que ele está trazendo tem também uma necessidade ética, uma necessidade moral, uma necessidade de ação. Então é na crítica da violência, para a crítica da violência, que ele vai começar a falar também das greves, né? Ele estava pensando no tempo dele, as greves, né, na Alemanha e tudo, vendo aquele período da Revolução Alemã, enfim. E aí eu acho que sempre vai escapando um pouco por aí. E aí, eu acho que quanto mais o Benjamin ia se aproximando da tradição marxista, então, tendo esse diálogo teórico com o Lukács, tendo essa amizade próxima com o Adorno, com o Brecht e tudo, eu sinto que ele vai tentando trabalhar cada vez mais essa questão entre escolhas e decisão.
bem dialético, assim. Eu acho que o Sartre ele resolve melhor isso, porque as escolhas é o que está dado no nossa vida, nosso modo de produção capitalista, nosso cotidiano. No capitalismo é isso, tudo está dado, não tem liberdade. Mas as pequenas decisões que tem é o que está rompendo com essa escolha dada, né? E eu acho que é isso que ele está colocando no papel do crítico. A reflexão do crítico, ela não é linear. Toda a tese, o começo da tese de doutorado, ele está falando do Fichte, e aí ele fica a reflexão sobre a reflexão, que reflete a própria reflexão, e fica nisso. Mas ele fala, os primeiros românticos, eles estão quebrando um pouco com isso, porque a reflexão vai para diversos lugares. E aí eu acho que o Benjamin tenta encontrar esses pequenos momentos, essas pequenas rupturas, essas pequenas brechas, para pensar o impensado, né? Para refletir sobre essas pequenas aberturas, assim. E aí eu acho que autores como o Didi Huberman visam bem isso, assim, enxergam bem essa coisa dos vagalumes, né? As pequenas resistências, as pequenas brechas. E aí tem até uma própria frase do Benjamin que ele diz que... Acho que a frase com a qual ele encerra o ensaio é muito boa, que ele diz que em virtude dos desesperançados é que temos esperança. Então a gente já vê que ele está buscando sempre essa brecha de onde que a gente consegue ter o momento da decisão, um momento político, revolucionário, de transformar as coisas. E aí, num outro texto sobre Baudelaire, né, Parque Central, se não me engano, que ele diz que a esperança se agarra na pequena fissura da catástrofe, né? A gente vive essa catástrofe de hoje, é nas pequenas fissuras, as pequenas rupturas, as pequenas brechas que está a esperança ali de uma intervenção, né? E aí eu acho que é isso, a estética vai mostrando para a gente como que se dá esse campo, como que se dá essa dinâmica, e a política viria com essa parte da praxis, da intervenção. Eu pensaria mais ou menos por aí. Muito interessante, Leonardo. E lembrando também a finalização, agora me fugiu o nome do... sobre a reprodutibilidade técnica, né? Então, que se trata, a questão não estetizar a política, mas politizar a arte. Quer dizer, ele mostra essa ligação muito claramente ali, né, também. Mas foi uma lembrança que eu tive agora a partir do que você falou. E se você quiser falar mais alguma coisa, eu estou bem, já gostei do que você expôs, acho que está excelente. Se não tiver mais questões, ou se você quiser expor alguma coisa, mas da minha parte eu não vou mais te cutucar para trazer mais questões ainda, acho que foi excelente como já foi. Você quer falar mais alguma coisa, Leonardo? Acho que está tudo bem, já falei bastante. Legal, então, se houver questões, acho que a gente pode dizer o seguinte, para que no caderno de resumos consta o seu e-mail, certo? Uhum. Então, caso o pessoal do YouTube resolva fazer uma pergunta ou veja depois, eu não sei se vai ficar disponível, pode mandar para o seu e-mail, né? E dialogar com você a partir do resumo que está lá também da comunicação no caderno de resumos. E aí fica um diálogo, de repente, se alguém quiser continuar essa mesa de forma mais direta com o Leonardo Silvério. Obrigada, foi excelente, parabéns pela sua exposição, e acho que podemos encerrar por aqui, então, a mesa de estética contemporânea do Encontro de Graduação de Filosofia da USP, de 2022. Ok? Obrigada, Leonardo. Eu que agradeço. Obrigado, Luana.